As 5 ressurreições básicas. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, versículos 20 e 23. O Novo Testamento fala da ressurreição de Cristo até a ressurreição das 2 testemunhas em Jerusalém. As 4 ressurreições estão contextualizadas nas 4 fases da primeira ressurreição. O apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja em Corintos, fala da primeira ressurreição em 2 fases. A ressurreição de Cristo e depois a ressurreição dos que são de Cristo. 1 Coríntios 15, versículos 20 e 23. A primeira fase aconteceu no 3º dia após a crucificação de Jesus. Cristo foi o único a ressurgir naquela categoria, visto que a Bíblia não fala de outra ressurreição na mesma categoria entre a de Cristo e a ressurreição da igreja. Maria, a mãe biológica de Jesus, aguarda no túmulo a sua participação na ressurreição da igreja no dia da vinda de Cristo para arrebatá-la. Mateus 25, versículos 31 a 46, não fala não fala de ressurreição por ocasião da segunda vinda de Cristo para o julgamento das nações, pois todas as 4 fases terão acontecido antes naquela ocasião. Cuidadosamente, na montagem desta mensagem, buscamos definir as 4 fases da primeira ressurreição, conforme vemos na sequência. A primeira fase, a ressurreição de Cristo. Os 4 evangelhos registraram a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículos 4, 20 e 23, apresenta a ressurreição de Cristo antecipadamente, somando as primícias daquilo que é o melhor das nossas vidas para Deus, que é o corpo perfeito e eterno dos salvos, para viver com Ele na eternidade. Cristo, na sua ressurreição, se posicionou perfeito em todos os sentidos de como será a ressurreição dos salvos por Cristo no corpo imortal, sem estar limitado ao tempo e ao espaço. Assim como o corpo da ressurreição de Cristo, tanto na visão como na movimentação, é superior a todos os obstáculos do corpo humano, assim também serão os corpos dos redimidos por Cristo após a ressurreição. A segunda fase, a ressurreição da igreja no arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados e indo ao encontro de Cristo nos ares para estarem para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. O corpo da ressurreição dos salvos por Cristo. Paulo usa a agricultura para ilustrar. Estamos usando como exemplo o plantio do milho. Colocamos a semente na terra. Para a semente dar lugar a um lindo pé de milho, ela tem que morrer ou tem que apodrecer. A natureza do corpo humano não é diferente. Ele morre e apodrecerá ou apodrece para dar lugar ao corpo da ressurreição. 1 Coríntios 15, versículos 42 a 51. Para nós isto é um grande mistério. Isto é mistério de Deus. A duração do tempo da ressurreição e transformação do corpo vivo.
1 Coríntios 15, versículo 52, diz que o tempo da duração é comparada a uma piscada de olho. As outras fases da primeira ressurreição estão mencionadas no livro do Apocalipse. A ressurreição da igreja mártir na grande tribulação. Mateus 25, versículos de 1 a 13, na parábola das 10 virgens, Jesus usou números simbólicos para ilustrar a igreja do arrebatamento, figurada nas 5 virgens prudentes, e a igreja que passará pela grande tribulação, figurada nas 5 virgens insensatas. Como definir entre ambas? Os crentes cristãos têm a natureza espiritual de Cristo. Tiago 1,18. Os crentes apenas religiosos, nominais, não possuem a natureza espiritual de Cristo. Os tais são chamados de crentes carnais, figuras da falta do azeite nas vasilhas das virgens insensatas. Os crentes carnais terão suas vidas aperfeiçoadas nos sofrimentos da grande tribulação, conforme o documentário predito em Apocalipse 6, 9 a 11, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que terão sido mortas por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que terão dados, os quais clamando dirão: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, julgará aqueles que terão nos torturado e executados? Deus dará a cada um vestes brancas e lhes pedirá paciência até que se complete o número dos que serão mortos como eles foram. Apocalipse 6, versículo 11. Mesmo o texto não mencionando a palavra ressurreição dos mártires da tribulação, naturalmente eles terão que receber a ressurreição para chegarem ao céu e somar a igreja de Cristo arrebatada lá. A profecia diz que a igreja da tribulação fará uma grande surpresa na sua chegada ao céu, justificando a pergunta: quem são esses? De onde terão vindo? Ou de onde virão? Ou de onde vieram? A resposta: esses vieram da grande tribulação. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Os mártires da grande tribulação são os que definirão a terceira fase da primeira ressurreição. A quarta fase da primeira ressurreição será a ressurreição das 2 testemunhas em Jerusalém. Apocalipse 11, versículos 11 e 12. A quinta ressurreição será dos perdidos que morreram sem Cristo após o milênio de Cristo. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Apocalipse 19, 14 e Apocalipse 20, versículo 4, a igreja do arrebatamento e a igreja que terá passado pela grande tribulação estarão juntas, juntamente com Cristo, na sua segunda vinda, para julgar as nações e estar com Cristo no reino milenar.